1 Tessalonicenses, dando continuidade à nossa série nessa carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Meu sermão hoje tem uma folha só, meu esboço. Se vai ser metade do tempo, eu não sei. Meus irmãos, estávamos, e aí para os irmãos que estão conosco hoje, estávamos na congregação pregando nessa carta aos Tessalonicenses. E estamos vindo desde o capítulo 1, verso 1, estamos seguindo. Hoje, semana passada, começamos o capítulo 5, e hoje eu vou pregar só nesse verso 11, porque o ideal seria trabalhar ele junto com os versos de 1 a 10, mas eu quis separar e os irmãos vão entender o porquê. Até digo para os irmãos de antecipação que antes mesmo de toda essa mudança, meu plano já era separar o verso 11 dos versos 1 a 10. Porque nesse verso 11, Paulo vai encerrar o assunto que trata da morte e de como lidar com a morte, de como viver, esperando Jesus voltar. Então ele vai encerrar, e a partir do verso 12, ele vai começar agora a dar uma série de pequenas exortações, uma série de pequenos mandamentos para a igreja. Então esse verso 11 vai finalizar esse assunto de como que a fé em Jesus, a fé no Evangelho, a fé na morte e na ressurreição de Jesus em nosso favor, muda. Final do capítulo 4, nossa maneira de lidar com a morte. Início, os primeiros 10 versos do capítulo 5, de como lidar com a vida, de como viver, E esse foi o tema da semana passada. Como viver esperando Jesus voltar. E esse verso 11 vai encerrar esse assunto, para que ele então comece com as orientações finais. Diz assim o verso 11 da palavra do Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutualmente, como vocês têm feito até agora. Vamos fazer mais uma oração. Senhor Deus, eis a Tua palavra, continue falando aos nossos corações e neste momento através da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, crave as Tuas palavras no nosso coração, nos desperte, nos corrija, nos oriente, nos encoraje nessa manhã através da Tua palavra e nos ensine, Pai, a como devemos viver, esperando o Senhor voltar, Jesus, juntos como igreja, Pai, para a glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, Paulo começa o verso 11 com a palavra portanto. E aqui uma orientação básica de português. Essa palavra portanto nos indica que o que ele vai falar em seguida está intimamente conectado com o que ele falou até aqui. A gente usa, às vezes sem perceber, a gente está falando uma coisa, porque isso é assim, assim, assado, portanto, tal coisa. Então essa palavra, portanto, ela nos mostra que o que ele vai falar agora em seguida tem íntima conexão. E não só tem conexão, como é um resultado direto, é um fruto, é uma consequência do que ele falou até aqui. Recapitulando de novo, o que ele falou até aqui? Final do capítulo 4, como que crer na morte e ressurreição de Jesus muda a nossa maneira de ver a morte. Início do capítulo 5, verso de 1 a 10, como que crer na morte e ressurreição de Jesus e ter certeza da sua volta, da sua segunda vinda, como crer e esperar que Ele vai voltar e ter essa certeza que nós temos, muda a nossa maneira de viver. E aí o verso 11 ele diz, portanto, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutualmente. Paulo vai mostrar que uma das consequências e uma das maneiras de se viver esperando Jesus voltar não é apenas individual. Porque vamos lá, quando a gente lê os versos 1 a 10 e a gente viu a semana passada, Paulo fala sobre manter uma vida vigilante, sóbria, certo? E é muito fácil a gente ler os versos da Bíblia de uma perspectiva muito individual. E a gente tem que fazer isso, certo? A gente lê a palavra de Deus e diz, isso é para mim, amém? Esse texto é para mim, está falando comigo. Deus está falando comigo, não está falando com a pessoa do lado, não está falando com o meu cônjuge, não está falando com o meu irmão, está falando comigo. Isso aqui é para mim. Então nós temos que ter essa leitura bíblica individual, pegar a passagem ali e trazer para o nosso coração. Mas essa é apenas uma das formas de nós interpretarmos a Bíblia. Porque, e aí eu vou dizer para vocês que majoritariamente
a maioria das coisas que são tratadas por Deus a nós na Bíblia, e especialmente o Novo Testamento, não tem apenas essa perspectiva individual de nós trazermos para o nosso próprio coração. Ele também e na maioria das vezes uma orientação plural, coletiva. E é isso que esse verso 11 nos mostra. Nós vimos na semana passada de uma perspectiva na pregação mais individual, de como você tem que viver uma vida vigilante, sóbria individualmente, para poder, esperando Jesus voltar. Mas o verso 11, Paulo finaliza o assunto apontando que a maneira correta de viver esperando Jesus voltar, não é apenas individual. Eu vou ser vigilante, eu vou ser sóbrio na minha casa, quieto na minha casa, eu vou ser santo na minha casa, amando Jesus, colocando louvor, e aí eu vou cuidar de mim mesmo. Não, o verso 11 vai nos apontar que esse estilo de vida ele é vivido em comunidade, ele é vivido coletivamente. Porque ele diz assim, portanto, fazendo conexão, consolem-se uns aos outros e edifiquem-se mutualmente. Primeiro ponto, eu quero chamar a sua atenção sobre essa expressão uns aos outros e essa palavra mutualmente. Essa expressão uns aos outros, ela vai aparecer em todo o Novo Testamento. O verso 12 e 13, Paulo vai tratar de um outro assunto, e no verso 14, 15 e 16, se não me falha a memória, ele vai voltar nesse uns aos outros, mas vai ficar para daqui 2 pregações. Eu pensei em juntar, mas eu falei, não, vamos tratar separado, que aí a gente trata de perspectiva diferente. Mas o verso 11 começa com essa expressão uns aos outros, e essa expressão mutualmente. O que é mutualmente? Lembra daquela canção? Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim? Esse mutualmente é isso, eu faço por você, ou eu dou a você, e você dá a mim. Esse mútuo é essa troca, amém? Mutualmente é isso. Então essa expressão uns aos outros e essa palavra mutualmente, primeiro ponto, só de ter essas duas expressões, essas palavras, já nos mostra a importância da comunidade, a importância de vivermos juntos. Porque uma das implicações do apóstolo Paulo sobre como viver esperando Jesus voltar, ele diz uns aos outros e mutualmente. Portanto, viver uma vida vigilante e sóbria não é apenas individual, ela é também coletiva. E eu já disse isso nessa série aos Tessalonicenses, e nós temos todas as pregações gravadas no meu Facebook e no meu canal do YouTube, para quem quiser acompanhar e maratonar, né? Eu já disse lá no capítulo 1, nos primeiros versos, que igreja é coletivo. Existe uma expressão hoje em dia entre os evangélicos daqueles que batem no peito e dizem assim, eu sou a igreja. Está errado. Porque eu não sou a igreja no singular. O certo é nós somos a igreja. Essa expressão é usada quando a gente quer dizer que esse prédio não é a igreja. E está certo. Esse prédio aqui não é a igreja. Mas eu não sou a igreja. Falar eu individualmente está errado. Porque senão, imagina que eu fosse solteiro e morasse sozinho. Eu não sou igreja na minha casa. Não existe igreja. A igreja, irmãos, é coletivo. É igual, por exemplo, qual que é o coletivo de abelha? Enxame, né? Coletivo aí da escola aí. Coletivo abelha sozinha, individual, se uma entrar voando na sua casa, você não fala que entrou um enxame de abelha na sua casa. Fala? A menos que você desespere, né? Eu conheço pessoas que diriam isso. Olha o tanto de abelha. Aí você vai ver uma abelha só. Não, uma abelha entrou na sua casa. Agora, quando tem muitas abelhas, aí já não é mais uma abelha entrou na minha casa. Aí já é um enxame. Eu e o Balbino, eu trabalhei, né? O Balbino ainda trabalha numa empresa que a gente atendia empresas fazendo captura de enxame de abelha e de marimbondo. Uma vez, irmãos, eu nunca fui picado por uma abelha. Mas teve uma vez que eu fui remover um enxame de abelha de uma árvore que já estava lá há muito tempo. E quem conhece, quem já trabalhou na área, sabe. Se o enxame já fez morada num lugar, não chega perto. Porque eles vão defender com unhas e dentes. E eu fui tirar esse enxame de abelha, fui tentar. Irmãos, eu estava com um macacão de proteção e o enxame veio. Ele era tão violento que eu tomei só nos 2 braços aqui, pasme você, 36 picadas de abelha. Eu não morri pela misericórdia de Deus. Mas qual que é o ponto? O ponto é que não existe enxame de uma abelha só.
Assim como não existe a alcateia de um lobo só, igreja também é plural. Quando a gente fala igreja, a expressão igreja, nós estamos falando do plural. Você sozinho não é igreja. Nós juntos somos a igreja. Nós reunidos aqui nessa manhã somos igreja. Quando esse prédio está vazio, não tem igreja aqui. Tem o prédio da igreja. Mas quando 2, 3, 4, 5, 10, 20, 70, 100 pessoas estão aqui reunidas, aí sim tem igreja. Porque igreja é coletiva, igreja é plural. E essa expressão uns aos outros e mutualmente, quando aparece no Novo Testamento, é para nos lembrar disso. De que o cristianismo, Deus não projetou, não é a vontade de Deus vivermos o cristianismo sozinhos. É por isso que o movimento dos desigrejados, aqueles que não têm uma congregação em que eles congregam, é um movimento equivocado. E a gente entende motivos diferentes que levam pessoas a se tornar desigrejadas. Tem decepções, tem mágoas, tem feridas. Existem vários motivos. Agora, nada disso justifica você viver uma vida isolada. Provérbios diz que quem se isola busca os seus próprios interesses e está atraindo, vamos dizer assim, destruição para si mesmo. Então, viver uma vida isolada, já desde o Gênesis, não é bom que o homem esteja só, e ali não é, essa expressão de Deus não é falando só sobre casamento, tá? A gente usa para casamento, e não é errado usar, mas ali não é uma expressão que significa apenas para casamento, não é apenas para aplicar na vida do solteiro. É uma aplicação que aplicava ali, tinha um sentido de que Deus criou Eva para Adão, mas também no sentido de que Deus queria uma humanidade. Por isso ele mandou Adão e Eva se multiplicarem. Então, o cristianismo, irmãos, ele não é feito para viver solitariamente, para viver sozinho. Nós temos um Deus que é trino, sim ou não? Nós temos um Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nem o próprio Deus podemos dizer que ele é solidão. O nosso Deus é comunhão desde a eternidade, e é por isso que nós também devemos ser comunhão. Não basta nós, vamos dizer assim, dizermos que cremos em Jesus, você também crê, então nós temos isso em comum, mas você fica na sua casa e eu fico na minha. A expressão uns aos outros e mutualmente nos aponta para o fato de que uma das formas corretas e que Deus espera de vivermos, esperando Jesus voltar, é de vivermos o quê? Juntos. Amém? Então fala para quem está do seu lado. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o quê? Até Ele voltar. Que esse é o fim dessa expressão, né? A expressão fim nessa música é até a volta de Jesus. Porque aí nós viveremos juntos eternamente para todo sempre. Então, irmãos, esse uns aos outros, e outra coisa importante, esse uns aos outros, porque talvez você diga assim, não, mas eu conheço irmãos cristãos, eu tenho um vizinho que é crente, de vez em quando a gente conversa sobre a Bíblia e tudo mais, e tá, tudo bem, mas isso não é viver juntos. Viver, e aí, o segundo ponto dessa pregação, nós vamos falar sobre isso. Esse viver juntos é estar juntos, é criar oportunidades de estarmos próximos um do outro. Um dos melhores exemplos que hoje em dia algumas igrejas usam, talvez você já usou esse exemplo, é que existe diferença entre um saco de batata e um purê de batata. Sim ou não? Uma coisa é um saco de batatas. Ele está cheio de batatas, mas cada batata ela é de certa forma individual, sim ou não? Agora, e o purê de batatas? Se eu virar para você e falar assim, ó, eu fiz um purê de batata esse domingo e eu usei 20 batatas. Você consegue identificar individualmente essas batatas? Porque elas estão o quê? Conectadas. Essa é a vontade de Deus. Não é Deus não espera que sejamos um saco de batata. Deus quer que sejamos um purê. Que a gente viva juntos de tal maneira que a gente, de certa forma ali, se misture. Não tinha colocado no esboço, mas me veio a lembrança que agora tem um autor cristão, um dos mais importantes do século XX, C.S. Lewis. Quem conhece C.S. Lewis? Os livros dele são excelentes. Ele escreveu um livro que se chama 4 Amores. E ele fala, um desses amores é o amor entre irmãos em Cristo, entre aqueles que comungam da mesma fé. E o ponto é que, ao tratar de amizade, ele diz assim que quando a gente tem amizade com alguém,
parte nossa vai para a pessoa e parte da pessoa vem até nós. De forma que ele diz algo que para mim é muito lindo. Ele diz assim, de forma que no convívio mútuo, no convívio de igreja, no convívio que a gente tem uns com os outros, a parte de nós só se manifesta na relação com o outro. Tentar explicar de outra forma. Ele diz assim que numa amizade, quando um amigo morre, parte de você morre junto. Por que ele diz isso? Porque ele diz assim que cada pessoa com quem você se relaciona, a relação com essa pessoa ela tira de você algo que talvez um outro não tira. Vou dar um exemplo prático aqui. O C.S. Lewis está dizendo que, por exemplo, a amizade que eu tenho com o Félix faz tirar algo do Lucas que a amizade com o Guilherme não tira. E vice-versa. A amizade que o Lucas tem com o Guilherme faz tirar algo do Lucas e também do Guilherme que a amizade com o Félix não tira. De forma que, quando um amigo morre, parte de você morreu, porque parte de você que só saía para fora na amizade com aquela pessoa não vai, de certa forma, existir mais. E se você tem vários amigos, você percebe isso. A gente tem comportamentos diferentes com amigos diferentes. Quem já percebeu isso? É por causa desse sentido. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque essa é a vida de uns aos outros e a vida mútua entre igrejas. A vontade de Deus é que vivamos juntos a ponto da gente transmitir vida um para o outro. Da gente poder compartilhar um com o outro essa vida. E essa é a vontade de Deus. É claro que nem todos os cristãos de Conselheiro Lafayette conseguem conviver numa igreja só. Seria impossível de vários sentidos, inclusive nesse sentido de termos essa proximidade. É impossível, até mesmo uma igreja de 1000 pessoas, e esse é um dos motivos pelo qual nós somos uma igreja que trabalha em pequenos grupos através do GECEL, porque mesmo talvez chegando ao número de 100, 200, 500 pessoas, não perdemos esse contato porque nos organizamos também em pequenos grupos, e é no pequeno grupo que a gente tem essa oportunidade de ali fazer essa troca no relacionamento mais próximo. E essa é a maneira certa que Deus espera. E o ponto que eu dei para essa mensagem, nesse ponto, é a importância da igreja. A importância desse viver juntos. Porque Deus espera. Esse é o plano de Deus. E essa expressão mutuamente e uns aos outros que aparece frequentemente no Novo Testamento, nós vamos ver também, como eu disse, nos versos 14, 15 e 16, ela nos aponta para isso. De que Deus espera que vivamos uma vida vigilante, sóbria, uma vida santa esperando Ele voltar, mas essa vida Ele quer que vivamos em comunidade. Por isso que eu finalizo esse ponto dizendo o seguinte: você pode, tranquilamente, escolher em qual igreja local você vai congregar. Você pode escolher qual denominação você vai congregar. Assim como eu tenho irmãos que já congregou em outras igrejas. Você pode escolher. Você não é cativa nem mesmo a metodista wesleyana. Né? Se você quiser congregar em outra igreja, você tem total liberdade. Agora, escolher se vai congregar ou não, você não tem essa opção. Quem entende a diferença? Você pode escolher a igreja local, a denominação, me identifico mais com essa. Você tem total opção. A gente não é dono de ninguém. Você tem total liberdade. Agora, escolher se vai congregar ou não, você não tem essa opção. Porque a vontade de Deus, o mandamento do Senhor é que congreguemos, é que encontremos essa parte de um grupo da igreja de Jesus numa cidade, que a gente viva com eles, a ponto de você poder dizer, essa é a minha igreja local. Você pode visitar outras igrejas também, você tem total liberdade. Agora, você precisa ter uma igreja local em que a maior parte do seu tempo você está com eles, a ponto de deixar que eles te conheçam e você conheça eles. Eu já converso bastante com pessoas que são desigrejadas e a coisa que eu mais ouço de um desigrejado é: tá difícil congregar, tá difícil achar uma igreja boa para congregar. E eu basicamente falo duas coisas quando eu ouço isso. A primeira, eu pergunto a seguinte coisa: quantas igrejas você visitou para chegar a essa conclusão? E a segunda coisa eu digo: eu conheço
de conhecer pastores. Eu te dou pelo menos a lista de umas 5, 10 igrejas que eu conheço e eu garanto para você que é uma igreja séria. Mas qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é que às vezes você visitou uma igreja num culto e já sai dizendo que a igreja não é boa para congregar. Irmãos, visitando um culto, nem mesmo a nossa, você visitar um culto só da nossa igreja, não te dá material suficiente para sair concluindo que ela é boa ou que ela é ruim. Amém? De nenhum dos dois lados. Por isso que, estou procurando uma igreja para congregar. Então vai uma, vai duas, vai três, vai ter comunhão na igreja, participa, vai ter um evento lá, alguma coisa, vai, participa. Começa o que a gente poderia chamar de se enturmar, porque você precisa conhecer os irmãos, para então chegar à conclusão e poder avaliar se ela é uma boa igreja ou não. Agora, se você não dá a oportunidade, é o mesmo que você virar, conhecer uma pessoa na igreja e falar, não fui com a cara daquela pessoa. Meu santo não bateu com dela. E às vezes é só uma má primeira impressão. Eu sei que eu conheço pessoas que têm um sério problema com isso, de que a primeira impressão que ela transmite para as pessoas não é boa. Mas à medida em que você vai conhecendo e dá a oportunidade de conhecer a pessoa, você acaba falando, poxa, você não é nada do jeito que eu imaginei que você fosse. Então, só a convivência, irmãos, nos leva a ter no mínimo, essa oportunidade de avaliar. Porque Deus espera que vivamos juntos, que congreguemos. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. E essa expressão uns aos outros e mutualmente nos lembra disso. Portanto, para finalizar esse ponto, qual é a maneira que devemos viver esperando Jesus voltar? Vivermos juntos como igreja. Como igreja. E esse é o tema que eu dei para esse verso. Esperando Jesus voltar, juntos como igreja. Porque essa é a vontade de Deus. Você pode me dizer, pastor, eu tenho vivido uma vida vigilante, sóbria, de santidade na minha casa. Todo domingo eu cultuo ao Senhor com os membros da minha família. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. É muito bom, é excelente. Esse é o primeiro culto da sua vida, na sua casa. Mas não pode parar por aí. Você precisa encontrar, ou se você já tem, glória a Deus, né? Você precisa viver, amar viver isso. Amém? Ponto número 2 que eu quero chamar a sua atenção é para as duas palavras que ele usou. Consolem-se e edifiquem-se. Consolem uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros. Se o primeiro ponto fala da importância de vivermos juntos, ao analisarmos essas duas palavras de consolar e edificar uns aos outros mutualmente, aqui nos fala sobre a responsabilidade de viver como igreja. Porque vamos lá. O que eu quero dizer nesse segundo ponto? É que ser membro de uma igreja também não é apenas estar no hall de membros. Não é apenas ter o certificado de eu sou membro da Igreja Metodista Wesleyana. Não é apenas estar no grupo do WhatsApp da igreja, que no nosso grupo tem mais de 100 pessoas. Ser membro de uma igreja, congregar numa igreja, não é apenas vir todo domingo na igreja. Não é apenas sentar em uma dessas cadeiras, participar do culto, sair e ir embora. E passar a semana toda esperando o próximo culto voltar. Isso não é ser membro de igreja. Amém? Você responder para o IBGE que é evangélico, e se ele te perguntar o nome da igreja que você congrega, que você frequenta, não é ser membro da igreja. Porque Paulo diz assim, consolem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros. Existe uma responsabilidade ativa de cada membro da igreja. Esse verso 11, lembrem-se, Paulo não está escrevendo para os pastores da igreja, Paulo está escrevendo para toda a igreja. Paulo vai citar no verso 12 e 13 os líderes da igreja, mas é também falando com os membros sob a liderança. Em momento nenhum da carta aos Tessalonicenses, Paulo se dirige especificamente aos líderes. As cartas de Paulo que ele se dirige a pastores é a de Timóteo e a de Tito. A carta que Paulo escreveu para uma pessoa específica é a de Filemão. Mas as demais cartas ele está escrevendo para a igreja,
para todos os membros da igreja, e no último versículo, no penúltimo versículo da carta vai ficar muito claro isso. Paulo está escrevendo para cada membro da igreja. E o que ele diz para cada membro da igreja? Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros mutuamente. Irmãos, fazer parte de uma igreja, congregar em uma igreja, exige uma responsabilidade ativa de você, de fato, não apenas estar junto. Porque o nosso culto de domingo aqui pode ser nada mais nada menos do que um saco de batata, onde está todo mundo junto no mesmo lugar ali, apertadinho e tudo mais. Isso não é ser membro de igreja. Ser membro de igreja é estar ativamente assumindo essa responsabilidade de consolar e de edificar uns aos outros. Essa responsabilidade de consolar aqueles que estão entre nós em estado de dificuldade, passando por lutas. A igreja de Tessalônica era uma igreja, nós já falamos sobre isso nessa série, que estava passando por duras perseguições, que tinha irmãos tristes porque perderam irmãos em Cristo por causa da perseguição. Paulo terminou o capítulo 4 dizendo: consolem-se uns aos outros com essas palavras, com as palavras de que, ainda que morramos, seremos ressuscitados naquele dia. Paulo diz: consolem-se uns aos outros com essa palavra. Então, pegar essa verdade de que, ainda que morramos, seremos ressuscitados, e de que nós que estivermos vivos seremos transformados, e que estejamos vivos ou mortos quando Jesus voltar, estaremos com Ele por toda a eternidade, é algo que cada um de nós precisa crer, conhecer e compartilhar com os irmãos para consolá-los. E não apenas na questão da perseguição, não apenas na questão da forma como lida com os mortos, mas em vários outros aspectos. É você conhecer, estar congregando de tal forma com o irmão, que ainda que não todos, mas você conhece, você fica sabendo de um irmão que está passando uma dificuldade, uma luta, e você vai lá consolá-lo. Porque, irmãos, deixa eu dizer e adiantar uma frase aqui, a responsabilidade de consolar e edificar os irmãos não é apenas dos pastores e líderes. Às vezes a gente, e aí principalmente quando a gente tem uma igreja como a nossa, que tem muitos líderes, muitos pastores, e como eu disse, ainda está chegando mais 2, é muito fácil, talvez você que se considere um membro normal de igreja, dizer assim: não, tem vários pastores aí, os pastores que resolvam. E aí quando você fica sabendo de alguma situação, seja de alguém que precisa de um consolo ou algo assim, você procura os pastores e conta para eles. É muito bom, é importante. A gente não é onipresente na igreja, a gente não sabe de tudo que está acontecendo. É importante os membros chegarem e nos comunicarem de algo que talvez está acontecendo no meio da igreja que a gente ainda não percebeu. A gente tem ponto cego, irmão. Eu não sei o que o Vitor está projetando no telão aqui atrás. Se eu não sei o que o Vitor está projetando no telão aqui atrás, imagina saber tudo que acontece na igreja. Amém? Então é normal, por isso que a gente precisa que, de fato, sejamos comunicados, mas não comunique essas situações, vamos dizer assim, passei a bola para o pastor, ele agora resolve. Não. Porque a responsabilidade de consolar uns aos outros e de edificar mutuamente é de todos nós. O que eu quero dizer nessa manhã é que você tem responsabilidades como membro dessa igreja. Você tem responsabilidade. E o meu apelo, e é por isso que eu quis separar esse verso, é para gastar um pouco mais tempo dizendo isso. O que nós queremos, o que esse verso nos chama, é cada um de nós a assumir essa responsabilidade. Você precisa ter isso em mente, de que você tem responsabilidade, como membro da igreja, de consolar e edificar os seus irmãos que congregam com você. Ah, pastor, mas eu não tenho grande conhecimento da Bíblia. Ah, pastor, mas eu não estudei teologia. Ah, pastor, mas eu não acho que Deus me chamou para ser líder. Não estamos falando disso. Esse não é o assunto. O assunto é consolar uns aos outros e edificar-se mutuamente. Quem fala muito sobre isso é o Sr. Juca. Eu não sei pregar, pastor, mas eu gosto de conversar com os irmãos e contar o que Deus faz na minha vida. Está edificando os irmãos. Está edificando os irmãos. Foi nesse espírito, e para dar um exemplo aqui, foi nesse espírito que ele encontrou com o irmão Guedes no mercado, perguntou como ele estava, falou: a gente está congregando, vamos lá, e a gente agora já trouxe o irmão Guedes para o nosso meio, para o nosso purê.
Tenho ajudado ele nas últimas semanas, até mesmo em questões médicas, porque ele, vamos dizer assim, não tem familiares e tudo mais. Então, isso é edificar, isso é consolar. E uma das coisas que o irmão Guedes falou com o Sr. Juca, e depois ele repetiu para nós, é que ele já estava cansado de irmãos de igrejas prometer que ia buscar porque ele tem limitações e não cumprir a palavra. Então, irmãos, o que a gente precisa é cada um de nós assumir essa responsabilidade de que eu tenho responsabilidade. Eu posso não ser o maior conhecedor da Bíblia, eu posso, mas deixa eu dizer, irmão, se você contar para os irmãos o que Jesus fez na sua vida, você vai estar ajudando eles, consolando e edificando. Quando você encontra um irmão que está passando dificuldade, talvez você já passou a mesma dificuldade. E você vai dizer, não, meu irmão, eu já passei por isso, então fica firme. Jesus já agiu na minha vida, Ele vai agir na sua vida. Não, meu irmão, vou me encorajar. E ainda que você não passou pelo problema que ele está passando, então, como Paulo diz em outro texto, chora com ele então. Se você só chorar com ele, sofrer com ele, tu já vai estar consolando e edificando, irmão. Paulo diz, eu não sei se é intenção nos últimos versos, está me falhando a memória, mas Paulo diz, se alegrem com os que se alegram e chorem com os que choram. Quando Jesus chegou lá em Betânia e Lázaro tinha morrido, a Bíblia diz que ao ver todo mundo chorar, o que é que Jesus fez? Antes de dizer Lázaro vem para fora. O que é que ele fez? Chorou. E ao chorar, diz o texto que as pessoas olharam e disseram, olha como que ele ama eles. Às vezes, irmãos, a simples atitude de chorar com o irmão já traz consolo para ele. Quantos irmãos não precisam apenas que você sente com ele por meia hora, uma hora e apenas ouça o que ele tem para falar? Psicólogos ganham horrores de dinheiro apenas para ouvir as pessoas falar. Claro que, perdão aqui se tem algum psicólogo, não é apenas isso, tá? Tem psicólogo, amigos, deixa eu ver, psicólogos, psicólogos, não vai me ouvir, né? Não é apenas isso que eles fazem, né, irmão? Mas como que começa? Como que tudo começa? Ouvindo. Então, consolar irmãos e edificar os irmãos envolve muitas coisas. Você não precisa ser um pregador para consolar e edificar os irmãos. Você não precisa. Mas tudo que você precisa é assumir essa responsabilidade. É saber de que, não, eu faço parte dessa igreja, então eu tenho responsabilidade de edificar e de consolar. Por isso, irmãos, que ser igreja é isso. Nós vamos ver, como eu disse de novo, versos 14, 15, 16, nós vamos ver outras coisas que falam sobre esse viver igreja. Mas deixa para daqui 2 semanas. Mas só nesse texto, só nesse verso, nós temos consolo e edificação. Você contar o seu testemunho, você encorajar o irmão, você dar um livro para ele, às vezes você emprestar um livro, às vezes o irmão vai compartilhar algo com você que você vai falar assim, meu irmão, eu não sei o que dizer, mas eu tenho um livro lá em casa que fala sobre isso. Eu tenho um livro lá em casa que fala sobre isso. Irmãos, são atitudes simples, mas que é possível a gente edificar os irmãos, ajudar no crescimento dos irmãos, desde que a gente o quê? Assuma essa responsabilidade. E isso é viver igreja. Não é apenas estar no hall de membros do grupo da igreja e vir bater cartão, né? Às vezes a gente fala muito dos católicos que vai só na porta da igreja bater cartão, mas às vezes a gente evangélico é assim também. A gente não bate cartão na porta da igreja, bate sentado na cadeira, mas às vezes só bate cartão. Porque a gente entra, participa do culto e vai embora. Às vezes nós não nos damos o trabalho de nem na hora que acaba o culto a gente parar para conversar. Na central aqui, que tem esse curso maior, né, pastor Jé, você fala, conversa aí com 20 irmãos, abraça 50. Às vezes a gente não abraça um, já pega as coisas e vai embora. Deixa eu dizer, irmãos, com muito amor, se você faz isso, isso não é ser igreja. Não é ser igreja. Nós temos irmãos aqui que Deus usa eles, é sempre no final do culto. Tem uma irmã aqui que Deus usa ela, a maioria das vezes, quando o culto acaba. Porque enquanto o culto está rolando, Deus dá para ela uma palavra para falar para alguém. Na hora que acaba o culto, ela vai lá e entrega a palavra. Ela fez isso comigo em fevereiro. Estava pregando na conferência de carnaval aqui. Na hora que eu acabei de pregar, que acabou o culto, ela veio e me entregou uma palavra. E deixa eu dizer, palavra de Deus. Nunca tinha trocado uma palavra com ela. E ela me entregou uma palavra que assim, falou da minha vida certinho assim. Era de Deus. Então, irmãos, isso é viver igreja.
É você não apenas falar, eu faço parte deles também, mas é você se abrir o coração para poder permitir que isso aconteça. Por isso que viver igreja e viver esperando Jesus voltar exige uma responsabilidade que é coletiva e individual. Por que é coletiva? Porque Deus espera que vivamos juntos. Eu sempre digo isso e vou repetir mais uma vez. Eu conheço dezenas de pessoas que, enquanto congregava, era um cristão exemplar. Foi só parar de congregar. E aqui eu não vou nem falar dos que parece que abandonou até a fé, não vou falar desses. Eu vou falar de alguns que não abandonou a fé, continua crendo em Jesus, mas a qualidade, eu gosto de usar essa expressão, a qualidade do cristianismo deles baixou em muito. Pecados que ele conseguia vencer facilmente, já não está conseguindo mais. Coisas, atitudes que não era do costume fazer, eles fazem. Por quê? Tudo isso porque deixou de congregar. Esse é um fato que não é apenas bíblico, mas é comprovado socialmente. Deixou de congregar, a sua qualidade, a qualidade da sua vida cristã vai baixar, vai cair. Você vai permanecer vivo em muitos casos, mas vai ser como aquela pessoa que talvez, você já viu, quem já viu aqueles cavalos na rua que você olha assim, você conta até as costelas dele. Você vê aquela bacia do cavalo assim, né? Mas está vivo, tá ou não está? Mas está seco. Quantos cristãos secos a gente vê pela nossa cidade? E muitos deles, pelo simples fato de que deixaram de congregar. E sabe por que isso acontece, irmãos? Às vezes não é intencional, mas é porque existe no congregar o consolar e edificar um ao outro. E deixa eu dizer, nenhum cristão, nem mesmo o pastor, tem maturidade para viver sozinho. Isola um pastor da igreja, vocês vão ver. Não, deixa eu dizer, os problemas que a gente tem entre pastores são pastores que às vezes, mesmo estando no púlpito todo domingo, se isolaram da comunidade. Por isso que aqui é outro aspecto bom da nossa igreja, é que a gente vê os pastores aqui com a gente no chão da fábrica, né? A gente conhece, a gente está com eles, inclusive para ver os defeitos deles, mas eles estão com a gente. E deixa eu dizer, numa igreja assim que o pastor se mistura, ele vai manter a sua sanidade no lugar. Porque isole até mesmo um pastor e você vai ver como que a qualidade da vida dele. Alguns irmãos aqui talvez conheçam, irmãos que já foram pastores. Se você olha e fala, poxa, mas fulano já... É porque foi isolado da comunidade. Porque na comunidade existe o consolar e edificar uns aos outros. É claro que existe o sofrer, o ser ofendido, o ser magoado. Mas tem também o pisar no calo. Só quem vive junto pisa no calo do outro. Né? Só quem não convive com você, a chance de te magoar é muito menor. Sim ou não? É muito menor. Quem tem mais chance de te decepcionar, de te ofender, de te magoar, é quem convive com você. Amém? A pessoa que mais tem chance e a capacidade de me magoar e me ferir é minha esposa. A gente dorme junto, acorda junto, é ela. É o cônjuge que está junto com você. Porque é óbvio, quanto mais proximidade, o risco é maior, irmãos. Então tem riscos, mas é por isso que também nós vivemos no cristianismo que diz perdoe uns aos outros. Tenha misericórdia, seja misericordioso. Mas deixa eu dizer, irmãos, se a gente pudesse pôr numa balança, de um lado, os riscos que a gente corre de viver juntos, e do outro lado, os benefícios que a gente tem ao viver juntos. Deixa eu dizer, sem comparação que aqui do lado de cá os benefícios são muito maiores do que os riscos que a gente tem. E que posso te dizer, até mesmo os benefícios da comunidade coopera e cura até mesmo os riscos. Às vezes você vivendo junto vai ser magoado por um irmão e vai ser curado por outro.
Nós temos aqui na nossa igreja várias pessoas que vieram de outras igrejas feridas e que aqui conseguiram restaurar até mesmo o seu ministério. Então, a cura para feridas que foi causado por viver juntos não é se isolar. É encontrar um outro grupo que também, ao viver junto, vai te curar. Quantos me entendem nessa manhã? E eu finalizo da seguinte forma. Quem se lembra da pergunta que Deus fez para Caim, lá em Gênesis capítulo 4? Deus chega para Caim e começa o assunto com Caim assim: Caim, onde está o teu irmão? Qual foi a resposta de Caim? Eu lá sou guarda do meu irmão, eu lá sou guardião do meu irmão, eu lá tenho... E a gente sabe o fim da história, dessa conversa que começou assim. Deus vira para Caim e diz: o pecado está batendo na sua porta, você tem que dominá-lo. Qual que é o final trágico da história? Caim matou Abel. Mas qual que deu origem? Tudo teve a origem nesse coração que dizia: eu lá sou guarda do meu irmão, eu lá sou responsável pelo meu irmão. Essa postura de eu não sou responsável pelos meus irmãos é uma postura, posso dizer, pecaminosa, irmãos. É uma postura que não acaba bem. É essa postura que leva, às vezes, a um assassinato. É a postura de eu não sou responsável. Se eu não sou responsável, a vida dele não é da minha responsabilidade. Agora, João 17, verso 12, Jesus está orando ao Pai antes de ir para a sua paixão. E orando ao Pai pelos seus discípulos, Jesus diz assim no verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Jesus é nosso irmão mais velho, vocês sabem disso. E na sua última oração, numa das últimas orações ao Pai, orando pelos discípulos, que também eram seus irmãos, o que é que ele diz ao Pai? Enquanto eu estive com eles, eu os guardei, eu os protegi, e nenhum se perdeu, exceto um, para se cumprir a Escritura, que era Judas. Esse é o Senhor e Salvador que nós temos. Esse é o irmão mais velho que nós temos. É nesse coração que ele deixou o seu conforto lá no céu. Ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua posição de Deus, de soberano. Jesus saiu do trono e veio a essa terra. Se misturou conosco. Por quê? Porque existiam pessoas que eles já sabiam que se tornariam seus irmãos, que estavam perdidos, afundados no pecado, rebeldes para com Deus Pai, e ele assumiu a responsabilidade. Quando Deus Pai, na eternidade, foi conversar com o Filho não respondeu para Deus Pai: eu lá sou guarda deles? Eles decidiram se rebelar, então eles estão só colhendo o que plantaram. Não! O Filho virou para o Pai e disse: eu vou lá. Eu vou lá buscar e resgatar. E não só vou buscar e resgatar, mas enquanto eu estiver com eles, eu vou os guardar, eu vou os proteger. Quando precisou orar por Pedro, enquanto Satanás pedia para peneirá-lo como trigo, Jesus orou. Jesus confrontou, Jesus corrigiu, Jesus exortou. Quando João e Tiago queriam orar para que fogo caísse em Samaria, ele virou e falou: de que espírito vocês são? Ele confrontou. Quando Satanás soprou no ouvido de Pedro e Pedro falou algo que não era da vontade de Deus, Jesus falou: para trás de mim, Satanás, mas não os abandonou. Quando Pedro, desanimado porque tinha negado Jesus, voltou a pescar, Jesus foi lá resgatá-lo. E como ele tinha negado 3 vezes, ele disse 3 vezes: você me ama? Ele foi, porque o nosso Senhor e o Salvador é um irmão que se responsabilizou, que assumiu a responsabilidade por mim e por você. Hebreus capítulo 2, verso 11 diz que
Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele não se envergonha. E o verso 12 diz mais que o verso 12 cita uma passagem do Antigo Testamento apontando que Jesus, naquele dia em que ele voltar, ele vai falar isso para o Pai. E o que Jesus vai falar para o Pai? A meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Jesus é um Salvador que se responsabilizou por nós, mesmo quando éramos os mais miseráveis pecadores. E deixa eu dizer para vocês, glória a Deus porque Ele se responsabilizou por nós. Porque se Ele não tivesse se responsabilizado por nós, se Ele não fosse um irmão que não só disse que guardou os discípulos enquanto estava aqui, mas Paulo vai dizer em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir até o dia da sua morte. Jesus não só nos responsabilizou, se responsabilizou pela mim e pela sua vida como irmão mais velho, como Ele ainda se responsabiliza diante do Pai. Paulo diz que Ele ora, intercede por nós ao lado direito do Pai. O que eu estou querendo concluir? Que a maior motivação que temos para assumir a responsabilidade dos nossos irmãos na igreja é nos lembrar que se Jesus não tivesse assumido a responsabilidade por nós, estávamos perdidos e eternamente condenados ao inferno. Portanto, que assim como Cristo assumiu e assume a responsabilidade por você, que você possa assumir a responsabilidade para com seus irmãos também. Para que você assuma essa responsabilidade de consolar e edificar os irmãos com quem você congrega. Até Jesus voltar. Tá? Não é até Ele pisar no seu calo, não é até eles guti-guti, está tudo dando certo. Não, é até Jesus voltar. Se responsabilize pelos seus irmãos. Nós estamos numa nova etapa na nossa igreja. E como eu comecei anunciando, estamos nessa nova etapa precisando de irmãos que se responsabilizem. Que se responsabilizem por, enquanto a gente está aqui, como o irmão Vinícius, está lá na porta protegendo, não só de alguém entrar aqui meio suspeito, mas de proteger as nossas crianças que estão na sala do lado lá embaixo. Mas nós temos, já tenho conversado com ele, nós temos poucos irmãos, e agora com 2 cultos a gente precisa. Na congregação era fácil, porque o nosso irmão ficava lá na porta, ele via o culto, aqui não, aqui o irmão que está lá embaixo está perdendo o culto. Então a gente precisa de novos irmãos para se responsabilizar, para poder virar para o irmão Vinícius e falar, à noite você pode participar do culto tranquilo de louvor ao Senhor, que eu vou ficar aqui no seu lugar. O ministério infantil é a mesma coisa, precisamos de mais tias, de mais professoras, de mais irmãs, e irmãos também, porque o ministério infantil não é só para mulher não, tá irmãos? É para homens também. De aprender a lidar com as crianças, para cuidar das crianças. Então, irmãos, nas próximas semanas a gente vai falando sobre isso. Campo para trabalhar, responsabilidade para ser assumida, nós temos várias. Tudo que a gente precisa é que irmãos arregassem as mangas e digam, eu não sou apenas frequentador dessa igreja, eu sou membro, eu sou responsável. Amém? Vamos orar?